boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme essa conversa, porque a beleza é tudo que aspiramos, é o que há de mais importante na nossa vida. Tudo vai derivar da estética, conforme nós a percebemos. E vínhamos traçando uma linha que era mais conceitual, depois fiz as comparações com pintores bem distantes, e na vez passada falamos sobre o surgimento da paisagem, de modo que havia necessidade de se completar, principalmente porque hoje temos a marca decisiva do lugar da paisagem. Bem, vamos falar de 3 pintores, todos ingleses, que viveram mais ou menos na mesma época. O primeiro, eu vou dar por ordem cronológica, que nasceu em 1727. Os 2 outros nasceram com a diferença só de um ano, mas há no terceiro um crescente radical. Por isso que ele vai ser o último. Então, o primeiro é o que nasceu em 1727, só viveu 61 anos, o que para aquela época já era muito, morreu em 1788. Bem, naquela época, o que havia de gênero na pintura era rígido. Eram retratos de nobres que pagavam e que queriam sempre roupas suntuosas, roupas de cavaleiros com muito ouro e temas históricos bíblicos ou mitológicos. No entanto, a paisagem vinha surgindo, como eu falei da vez passada, desde Albert Dürer, e o fato é que Gainsborough pintava retratos, porque com isso ele ganhou muito dinheiro, ele se tornou muito rico, e pintava o que ele queria, que não vendia. Mas havia uma enorme importância, tanto assim que ele fica na história da arte como o sujeito que marcou a paisagem como centro. As suas pinturas eram um número bem menor do que os retratos, mas o que realmente deu nome e um lugar para ele. Porque ele tem um tratamento para a paisagem que antecipa o romantismo. Porque o romantismo surgirá no século XIX, vai se firmar exatamente na Alemanha e também em outros lugares, mas o principal é a Alemanha, é bucólico, é campestre, é pastoral, e o impressionismo do século XX, que é típico da França. Então, a grande importância do Gainsborough é abrir as portas para 2 novas linhas. Por quê? Porque as suas ideias mudam os conceitos clássicos. Então, podemos dizer que houve uma saída do classicismo. Classicismo se considera o aprisionamento aos cânones gregos. Ainda aquelas leis, aquelas medidas, aquilo que nós falávamos nas primeiras vezes. Então, nesse sentido, é que marca a saída do classicismo. Ele foi muito precoce. Com 13 anos ele foi para Londres. Começou a aprender o ofício de pintor porque o pai teve essa visão que ele ganharia muito dinheiro, porque na época rendia muito. As pessoas da aristocracia, os comerciantes ricos, as pessoas da elite queriam que marcassem a sua vida com as pinturas. Tal como hoje as pessoas fazem com o celular, que tiram foto de tudo. É a mesma ideia. Então ele passou 8 anos em Londres. E logo se tornou pintor da moda. Agora, lembrando que eu falei ainda há pouco, não era o que ele gostava, mas é o que ele proporcionava viver muito bem. Então, ele pintava os retratos, que nem se assemelhavam muito às pessoas, porque todos tinham que parecer bonitos, com um ar elegante, e depois ele ia para as suas paisagens. E ele põe definitivamente a paisagem, isso que é o mais central hoje,
autônomos da pintura. É a paisagem. É o motivo autônomo da obra. Porque antes era um acréscimo, era uma decoração, mas a figura da pessoa, de tamanho sempre bem agigantado, era o que se queria. Então ele ficou muito famoso com os retratos, não há dúvida. Ele ganhou muito dinheiro. No entanto, as paisagens é que marcam a sua originalidade, o novo rumo. E que, com isso, pode-se dizer que ele fez o esplendor da pintura inglesa no século XIX. Na verdade, quando os críticos dizem isso, tem sempre uma ressalva, porque virá o maior depois. Mas pode-se dizer que ele fez um esplendor porque ele começou. E com 27 anos ele já vendia muito. Então ele começou a impor também paisagem. É nesse sentido que a paisagem começa também a ser vendida. É interessante que todo mundo sabe que nessa época surge a indústria. E o aparecimento da indústria marca a cultura. Além disso, sempre temos que fazer o contexto. A extensão do Império Britânico. Não nos esqueçamos que o Império Britânico foi o maior de toda a história. Às vezes as pessoas pensam que era o Império Romano, realmente foi enorme, mas o Império Britânico foi muito maior, ocupando muito mais lugar. Se dizia que o sol nunca se punha no Império Britânico, que para não se andasse com aquela lugar, tinha sol durante o dia. Mas ele era um filho de comerciante que desenhava desde criança e viu essa oportunidade. Então ele pintava os retratos. Eu estou repetindo porque essa ênfase na duplicidade de ofício do Gainsborough. Ele desenhava desde criança. E então, os primeiros desenhos dele, as primeiras pinturas antes da fama, antes de vender mesmo, eram reproduzindo o interesse dele pelos verdes campos ingleses. No verão, o verde da pastagem inglesa é conhecido, os bosques, os riachos e principalmente o poente. Mas ele viu que se ele pintasse só a natureza, ele ia morrer de fome. Completamente, bem pragmático. Então, ele foi autodidata e voltou à sua terra, que é Suffolk, eu não disse. Mas também ele andava atrás da aristocracia. Vejam bem essa balança. Ele viveu em Bath, em outras cidades onde a aristocracia ia para pintar. Ele foi para a Royal Academy, 68, Royal Academia de lá, foi para a França, brigou com todo mundo, deixou a academia e era, ao mesmo tempo, o maior prestigiado, era o pintor de maior prestígio na realeza. Isso é interessante. Por isso que ele ficou muito rico, daí ele comprou a mansão em Londres. E um detalhe, ele pintava sozinho. Todos os grandes pintores, desde o Renascimento, tinham uma equipe que ele ensinava, vai, pinta ali aquele detalhe, para ele não perder muito tempo. Ele se fechava na sua mansão, ou ia ao ar livre e pintava. Então, pode mostrar, eu trouxe uma figura só do Gainsborough, mas há muitas que podem ser capturadas na internet. Se você distanciar mais, pode ver o maciço do verde. Além dessa árvore à direita, há um centro iluminado, um verde mais claro, e do lado esquerdo também, novamente, outro verde, e os tons de castanho, assim aproximando cada lado para poder se ver como é variado. É o que se chama um colorido mais matizado. São os matizes, os tons. Ele conseguiu um colorido mais matizado. E também um desenho mais seguro para a paisagem. E também o céu, o estudo das nuvens é uma característica de todos os três, nós vamos ver, mas é interessante isso, que o desenho se torna minucioso, porque ele estudava a natureza. Ao mesmo tempo que tinha uma espontaneidade, quando se analisa, se aprende a analisar um quadro, a estrutura
A composição é mais estruturada. Se tem uma árvore alta e fina de um lado, do outro lado tem uma massa de arbustos. Essa é a visão do lado direito. Depois tem o lado esquerdo, no centro tem a luz e no alto o céu. Essa estrutura foi criada por Gainsbourg, porque ele queria fazer uma composição que captasse a realidade de forma sincera e fantasiosa. Paradoxal, não é isso? Então, era de forma sincera e era fantasiosa, mas com isso ele inovou. E também tem uma coisa interessante, porque ele não foi todo o tempo ao ar livre, não era a marca dele, como vê nos outros. Ele trazia os materiais que ele estudava ao ar livre, galhos, folhas, flores, o que ele podia, ele trazia para dentro de casa, para continuar desenhando. Mas ele queria uma vivacidade da cena e uma harmonia. É interessante notar que ele quer sempre um realismo e um lirismo. É uma coisa dupla. Isso fascina, isso dá uma marca na arte muito interessante. Então, são paisagens que mostram também um recolhimento interior. É um sujeito que tinha uma representação afetiva. Ele se colocava no seu traço e no seu colorido. Então, rapidamente, essa é a ideia. E essa imagem que eu selecionei traz tudo isso que eu falei. Os matizes, a harmonia, a estrutura, o céu. E com isso ele se torna o mais importante pintor inglês da época e é o predecessor de Constable. Então, nós passamos agora para o segundo. Sobre a primeira imagem que a gente mostrou agora, não entendo o fantasioso. A pintura é mimética. É isso? Bem, mimética? Exatamente. Mimética porque reproduz. Mas há uma fantasia. Nós não sabemos se aquele céu estava assim na hora que ele viu. O que ele põe de tonalidades ultrapassa o que seria uma mera fotografia. Isso só a análise de todos. Inclusive, nós vamos ver no Turner que ele pinta uma tempestade com tons que ele estava muito perturbado, mas a tempestade não chegou àqueles tons, as pessoas que estavam lá disseram. Então, essa fantasia é o acréscimo pessoal da percepção. Gostei muito dessa marca, desse comentário, porque tendemos a pensar em fantasia como desenhar um dragão, desenhar alguma coisa que não existe. Mas a fantasia, inclusive psicologicamente, é a maneira do sujeito interpretar. Cada um de nós tem a sua própria fantasia, além do que nós não vemos igual ao outro. Isso foi um comentário que eu fiz logo no início. A percepção é personalizada. E realmente é um paradoxo, porque vai ficar mais claro quando chegar ao Turner, porque ele ainda queria fazer a natureza com realismo, é uma palavra que eu usei, mas trazendo o lirismo, os matizes pessoais e chegando então ao que ele se pode chamar uma fantasia. Foi ótima essa ideia. Tem mais alguma coisa, Juliana? Não, agora a sua conexão não está muito boa, está travando muito. Você tá. Bom, não tem jeito agora, né? Vamos seguir. Aqui é sempre ruim. Aqui a internet tá bom, então é sempre ruim, não sei se é montanha. Congela por um segundo. Repetir, se alguma coisa não ficar, você me avisa. Se congelar por muito tempo, eu te aviso. Então, entendeu? O Constable nasceu em 1776. E o Turner, que é o terceiro, em 75. Mas eu coloco o Constable primeiro porque o Turner foi mais importante. Então eu quis fazer também uma ordem crescente. E a cronologia eu só atropelo aí em um ano. Então, ele morreu com 61 anos, em 1087, e curiosidade, ele é da mesma região de Gainsbourg, de Suffolk.
Ele foi para Londres mais tarde, com 20 anos, e teve uma recepção um pouco negativa, porque a pintura, como eu já falei, era presa a cânones gregos. Quem é diferente é mal aceito no seu tempo. É natural. Natural isso. Nós sabemos que há uma reação, a crítica nem sempre entende. E ele revolucionou o conceito de paisagem. Realmente ele colocou uma pedra final no classicismo e tinha uma vantagem. Ele podia recusar retratos porque o pai era muito rico. Então ele só pintava o que queria. Era um sujeito de um humor, como se fala, obviamente, aí é um pleonasmo, humor inglês, porque ele era inglês. Ele ironizava as pessoas, ele fazia o que queria, porque não precisava do dinheiro. O pai financiava a vida dele e ele tinha toda a liberdade para pesquisar, estudar e pintava como queria. Olha um detalhe, as pessoas gostavam de comprar telas imensas, com 1 metro, 1,5 metros, telas chamassem atenção na parede de suas mansões. E o Constable só pintava telas pequenas. Ele quase de propósito. Entende? Ele pintava a tela pequena e estava pouco ligando. Aos poucos, ele foi sendo descoberto. Um ou outro crítico que fazia elogio. E aí conseguiu que um crítico publicou um artigo numa revista prestigiada, mas sempre ele teve uma independência. É muito interessante isso. Uma independência e uma coerência. É claro, é muito mais fácil, porque ele não tinha o problema de fazer dinheiro. O caso do Gainsbourg precisava de muito dinheiro. E também, até podemos dar um detalhe, o Gainsbourg casou com uma mulher que não era tão rica e que queria subir na aristocracia. E as filhas também. Já o Constable, o pai era muito rico, também casou com uma moça muito rica, teve 7 filhos. Então, ele tinha uma independência e uma coerência. E se dedicou inteiramente à paisagem. Os analistas mostram como ele tinha um conhecimento detalhado da natureza ao ar livre, como ele se debruçava em minúcias, como ele liberta a paisagem. Mas, ao mesmo tempo, sempre havia alguém que passava e dizia, essa é uma frase comum sobre ele, é um excêntrico, perde tempo com paisagem, depois ninguém mais vai saber quem ele é. Imagine, aqueles que diziam isso, nós nem sabemos os nomes. E o Constable é o nome presente em qualquer álbum de pintura. É uma coisa que acontece na literatura, em todas as áreas. Então é interessante que Constable criou condições para a Revolução Impressionista. Eu estou chamando atenção a isso porque o impressionismo é o mais conhecido estilo, em geral. Agora, ele jamais na Inglaterra. Até porque essa mulher era muito doente e ele vivia tratando da tuberculose dela. Mas houve um detalhe curioso. O Marchand comprou 3 telas, isso é uma história verídica, e mandou para o Salão de Paris, que era a coisa mais famosa, quase um prêmio Nobel. E ele ganhou o prêmio Medalha de Ouro, primeiro lugar absoluto. Ele ficou com tanta raiva, ele era tão independente, que ele se recusou a ir a Paris, receber a Medalha de Ouro. Ele não sabia que estava concorrendo, foi a revelia dele. Foi a revelia. Exatamente. E como foi a revelia, ele se vingou do Marchand, porque o Marchand ia achar, ele vai, eu vendo mais, porque havia um intercâmbio entre a França e a Inglaterra. Aliás, uma curiosidade que vai marcando é a pobreza que a França vai entrando até a Revolução de 1789, e os nobres vendendo telas para quem? Para os ingleses, que estavam ricos com a indústria. Então, por isso que os museus ingleses também foram crescendo. É interessante isso, porque ele no final da vida,
pintou um álbum com o objetivo, vamos dizer, democrático para nossas palavras. E ele pintou suas próprias pinturas no álbum. Ele pintou as pranchas para levar a beleza a um público maior. Eu achei isso muito bonito. Eu trabalho com ética, trabalhando com ética, a ideia do bem comum. Porque ele pintava uma tela, estava na casa de um sujeito que outras pessoas não viam. Não viam, é. Aí ele já no final da vida. E a sua espontaneidade e o seu lirismo e a sua valorização da luz são as três coisas que sobreviveram. Não interessa se ele era brincalhão, humorista, independente, ele tinha um lirismo, uma espontaneidade e uma valorização da luz e foram copiados pelo impressionismo. Todos os críticos ressaltam isso. Monet conhecia muito bem a obra dele, bem depois, né? Porque ele foi o primeiro a mostrar, o Constable, que a luz artificial não servia. Luz artificial não combina com pintura de paisagens. Porque a paisagem é um momento. Aí é que vem a questão também da fantasia. Que o sujeito capta e é majestosa. Interpreta e a paisagem transmite a atmosfera e a beleza. Ele fazia milhares de estudos, por exemplo, de nuvens. Ele dizia que o céu é o motivo central. Porque qualquer paisagem tem no céu o local que jorra a luz, que dá o colorido, que dá o ritmo, que dá o claro escuro, que dá o clima secreto. Então, a preocupação dele é eternizar a beleza. É muito importante. Todos nós queremos eternizar. Volto a citar a fotografia. Porque a beleza é efêmera. Uma flor murcha, uma folha cai, um tronco muda de cor. E daí que os impressionistas pintavam a mesma coisa em vários horários. Foi uma ideia do Constable. Porque ele dizia que a natureza desperdiça o seu próprio maravilhoso espetáculo. Olha que frase bonita. Por quê? Porque ela dá um espetáculo maravilhoso de cor e luz, mas daqui a pouco acabou. É preciso que nós façamos essa existência duradoura. Essa era a meta dele. Registro. Agora mostra a pintura do Constable, por favor. Vejam bem como há uma diferença da inicial do Gainsborough. Porque ele põe muitos elementos, com muito desenho, com detalhe. É uma coisa muito minuciosa, muito cheia, carregada, majestosa. Porque ele quer dizer que a natureza é tão sóbria, é tão espetacular. Como é que nós vamos deixar passar essa luz nessa água, por exemplo? Essa luz que estava entrando nas folhagens altas, depois nesse gramado. É por isso que ele tinha essa ansiedade e ele pintava muito. Então, com isso, nós passamos para Turner, porque o Constable, juntamente com o Turner, é considerado simplesmente a origem do impressionismo. Isso é importante, porque quando eu estudei impressionismo a primeira vez, foi com o francês, obviamente, ele não falava isso. Mas tem que se ver esse intercâmbio. Eles boicotavam os ingleses. Sim, parecia que surgiu do nada. Mas depois você vai estudar e sabe que todos conheciam bem as obras. Lembrando que o Constable nunca viajou, mas o Gainsborough viajou muito. Então, nós chegamos ao nosso último personagem, que é o Joseph Turner. E como eu falei, ele nasceu um ano antes do Constable. Tira essa imagem, então, né? Tira essa imagem. Ele viveu um pouco mais, porque ele foi até o fim, quase, da primeira metade do século XIX, em 1851. E ele nasceu em Londres, mas era de uma família muito pobre. Mas ele desenhava autodidata, com uma crescente qualidade. E ele era pobre, então as tintas não eram boas. Houve muita tela que se estragou quando eles acharam. Além do que ele deixava as telas em casa, não se preocupava nem em vender. Vendia uma, vivia daquela tela, pintava, deixava
num sótão. Quando acharam, um dos críticos escreveu assim: é como se eu tivesse entrado em Pompeia debaixo das lavas. Ele tinha um estilo totalmente diferente de Constable e, ao mesmo tempo, ele é precursor e viveu na mesma época, precursor do impressionismo. Ele era espontâneo, ele tudo precoce. 14 anos, ele foi atingido na Royal Academy. Mãe, seu celular tá tocando. Bota um... É uma coisa bastante isso. Com 27 anos, o Gregory, o mais jovem até hoje, ele foi denominado Master pela Royal Academy, como se fosse um PhD. Vejam bem, eu posso até repetir o número. Ô mãe, peraí. Ele doou ao governo inglês, em testamento, mais de 20 mil aquarelas. Mais de 20 mil aquarelas e mais de 300 telas. E muitas você pode ver. Se vai na National Gallery, tem um anexo só para ele. E é uma coisa impressionante, porque um sujeito foi lá do governo que queria comprar uma tela. Vejam que coerência. Ele falou: não compre, não gaste seu dinheiro, porque eu já botei no testamento, vai ser tudo do governo, vai ser tudo dos ingleses. Eu achei isso muito bonito. Com a atividade de pintura de Turner, morre o romantismo. Mal que ele chegar na Inglaterra, já morreu. Então, a autonomia da paisagem ganha nova dimensão. Por quê? Aí é que eu quero terminar dizendo: a luz invade a pintura. Mostra a primeira pintura, por favor. E que essa pintura representa uma paisagem por onde passa um trem. A crítica não gostou, porque a velocidade, o enevoamento, a luz com uma orientação totalmente inédita. Porque o trem não está importante aí. Se não falar, vai ver que... Nem se reconhece. Nem se vê um trem. É. E uma curiosidade é que ele foi o pintor inglês que teve mais influência na pintura europeia. Ele é o legítimo precursor do impressionismo francês. E o Monet cita isso. E com ele se chega ao que os críticos não gostaram. Há uma fase praticamente abstrata. É a arte visionária na cor. Mostra o segundo, por favor. O segundo slide, que é a pintura que tem lá no fundo um castelo, mas o que importa é esse céu poente, com essa luminosidade amarela. Ele usa muito amarelo, pode até dizer que praticamente só tinha essa cor, e depois o reflexo na água. As salas onde só quase tem telas com amarelo. Então, esse quadro é belíssimo e mostra uma originalidade. Se passarmos rapidamente com o que nós conhecemos hoje, talvez não tenhamos essa identificação. Mas lembrem-se que isso não existia. Hoje nós temos Manabu no Brasil, com vários abstratos, isso parece não, mas alguns autores dizem que Paul Klee, que a gente pode falar outra vez, e Kandinsky, que são dois que eu aprecio muito, sofreram forte influência do já abstracionista Turner. Essa imensidão da paisagem. Ele tinha um diálogo apaixonado com a natureza, e o lirismo. Então, esse é o castelo na Aurora, mas podemos mostrar o terceiro, que é o farol e o moinho, que ficam de um lado, e todo colorido do outro lado, não é isso? Então, olhem bem, o céu laranjado, o céu amarelo claro. Primeiro pode mostrar a tela toda, para se ter essa ideia de como o moinho e o farol são pequenos. Ele mistura a luz poente com a luz do farol, dá essas tonalidades rosas, roxas. Mãe, tem uma pergunta. Qual o nome dessa tela? Qual o nome dessa tela? A linha, a cor, mas no final da vida o público passou a ignorá-lo, porque não entende essas formas irreais, não entende a fluidez do espaço, mas ele tem consciência de sua importância. Qual o nome dessa tela? Uma
pintura tão forte que ele pediu que o amarrassem em um barco. Ele passou 4 horas amarrado em um barco, numa tempestade, para poder pintar bem a tempestade, dentro do mar. Mas eu não consegui a reprodução para passar o mar totalmente revolto, cinzento, misturado com nuvens, que a gente nem sabe o que é o quê. E é impressionante isso. Ele é indiferente ao budismo, a todas as críticas, porque ele não segue modelos, e ele faz experiências, porque ele pintava para si próprio. Há telas dele que só foram vistas mais de um século depois de pintadas. Então, nós vamos terminar dizendo que os 3 eram independentes, mas os 3 abriram caminhos para uma nova forma de pintar. O impressionismo, o abstracionismo. Então, Juliana, vamos encerrar mostrando a última tela do Turner, por favor. Entende? Essa última. Olha como é esfumaçada. Essa não tem tanto sol, mas tem uma luz que se infiltra, que toca o chão, que toca a árvore do lado direito, mas vem de longe numa névoa. Esse quadro é de uma poesia incrível, de um lirismo, porque sobre aqueles muito amarelos, um dos críticos, lá em Londres comprei um livro sobre Turner e Francis, e um crítico dizia que os amarelos fazem doer o olho como se fosse o sol de verdade. Mas deixa aí, não. Então, eu quero agradecer a todos. E se alguém que tiver alguma pergunta ou um comentário, eu terminei, mas estou aberta a continuar. Naquela tela que tinha um sol amarelo no meio e o reflexo, uma pergunta era qual era o nome da tela. O nome da tela. Depois eu... Bem, o nome que eu consegui ver, porque no meu livro não tem essa, mas tem várias referências, sempre é Sol nessa Poente. Aqui, ó. É, o Sol Poente. Certo. A outra pergunta foi, mas o impressionismo... Eu não consegui exatamente o nome, mas em geral todas essas chamam Sol Poente. Ah, tá. A pergunta é, mas o impressionismo francês deu uma forma mais distinta na pincelada do impressionismo, não acha? Claro, eu não disse que o impressionismo copia. Apenas esses ingleses permitiram a existência do impressionismo pela valorização da luz exterior. Mas as pinceladas, porque, por exemplo, quando a gente fala em impressionismo, tem que selecionar, porque eles são muito diferentes. Mas tem essa unidade da luz. Você não pode dizer que Cézanne é a mesma coisa que Sisley, que Monet, ou que Manet, entende? Então, cada impressionista tem sua marca. O que dá o eixo é o tratamento da luz. A pincelada, claro que é diferente. E principalmente, já antecipando um spoiler, no caso do Monet, porque ele tinha uma catarata. Ele quase não via o que estava pintando. Ele captava a luz e as pinceladas saíam e ficavam, o que nós achamos belíssimos. Mas, na época, ninguém achou muito bom, não, aquilo. Mas, com isso, ele criou uma nova forma de pintar, ele principalmente. Mas, realmente, eu não disse que os ingleses fizeram o impressionismo. Eles deram condições com a ruptura da forma estática de pintar, com linhas rígidas, com desenhos firmes. Agora é esmaecida a cor, a tonalidade é muito multiplicada, de modo que a luz é quem ganha primazia sobre a forma. Essa tela aqui... Peraí. A última, aqui é esfumaçada. Ainda tem muito de clássico, não? Foi essa a pergunta. O clássico é a aproximação mais concebível do real. É a pintura que tem uma nitidez. Essa não tem nitidez. Ah, entendi. Ela não pode ser dita clássica. E tem um comentário aqui interessante. Tá me ouvindo? Show, fale.
Não, agora é só um comentário. Professora, a sensação de conhecer o Jardim de Monet na França é incrível. Sentir-se dentro da pintura, dentro da paisagem. Que bom, porque é exatamente isso. Em Givenchy, todo aquele lago, os nenúfares, isso a gente pode um dia se dedicar só ao Monet. Vale a pena, se vocês quiserem. Ok? Então, muito obrigada. Acabou. Foi um momento muito feliz. Eu espero que alguém tenha aproveitado.